Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, diretamente de Brasília. Hoje, quinta-feira, dia 14. Ontem eu gravei um vídeo para vocês, mas aí tive problemas na hora de subir o vídeo na página. A gente estava com uma instabilidade aí nas redes, né? Mas eu comentei, obviamente, aquele massacre ontem na escola em Suzano, uma brutalidade, uma monstruosidade por parte dos dois assassinos, né? Esses jovens aí assassinos. E olha, gente, eu vi muita. Foi até bom, porque eu vi muitos comentários, o pessoal tentando justificar a barbárie. E eu digo para vocês, não, esse tipo de gente tem em todo lugar. Inclusive em boas famílias, né, em famílias bem estruturadas, você tem gente com tendência assassina. Você tem. E o que acontece com essas pessoas? Quando elas se reúnem com outras, e a gente tem visto aí o pessoal em fóruns da internet, né? Isso que a polícia tem que investigar. Existem fóruns da internet onde esses assassinos ou potenciais assassinos ficam incentivando um ou outro, né? Então incentivam o suicídio, mas o suicídio com vítimas, né? Com outras vítimas, precedido pelo assassinato em massa, né? Então um verdadeiro absurdo, criminoso tem em toda parte. A gente não pode se render a esse discurso do vitimismo, né? Porque abre margem para uma série de outras coisas, inclusive para o uso político. Tem muita gente ontem, né, ainda hoje, o pessoal usando politicamente o tema. Então, minha solidariedade às famílias desses jovens que foram mortos de maneira estúpida, né, brutal, ceifando a vida de garotos e garotas aí né, que tinham toda uma vida pela frente e poderiam somar muito aí à sociedade. Então é um episódio absolutamente lamentável e precisa ser combatido de forma enérgica, né? Agora, parece que os massacres se sucedem no país. Hoje nós fomos massacrados no Supremo, né? Mais uma tragédia, como bem disse aí o Deltan Dallagnol nas redes ainda há pouco, parece que a janela de combate à corrupção que se abriu há 5 anos está se fechando. E aí, gente, essa frase ela é muito feliz porque é exatamente isso. É exatamente isso que está acontecendo. Eu digo isso para vocês porque eu faço jornalismo investigativo e de denúncias há 20 anos. E há 20 anos, nesses meus 20 anos de jornalismo, denunciando diversos esquemas no executivo, no legislativo, no judiciário, na área militar, em todo lugar, porque em todo lugar tem gente ruim, né? Tem gente boa e tem gente ruim, inclusive na imprensa. Nesses 20 anos de profissão, eu cansei de ver denúncias consistentes, feitas por mim, por vários outros grandes profissionais aí da imprensa, indo para o ralo, indo para a gaveta, sendo esquecidas nos escaninhos. E o diferencial da Lava Jato foi exatamente esse, foi colocar a mesma coisa para frente. E eu tenho críticas à Lava Jato porque eu sei que a Lava Jato deixou muita coisa para trás. E aí embarcou também muito na onda dos delatores e obviamente que delator sempre tem o seu interesse e nunca conta toda a verdade. Essa crítica eu já fiz diversas vezes. Um dia vou poder escrever sobre as investigações que ficaram para trás, né, assim que eu tiver tempo, né, porque a nossa realidade não me dá muito tempo para parar um pouquinho para pensar, para escrever, mas vou tentar fazer isso em benefício aí da verdade, né, e da sociedade, que eu acho que esse tipo de coisa precisa ser registrada para ajudar no entendimento também mais global de todo esse sistema. E é engraçado, né? Eu vejo assim, existe aquela célebre frase que o Brasil não quebra porque é muito grande, né? E a corrupção também, o sistema é muito grande. Então ele não quebra porque o sistema não quebra porque é muito grande e está sempre se reinventando, se adaptando. Obviamente que a gente incorre em excessos quando está num enfrentamento como esse, que é uma espécie de guerra, né? A gente muitas vezes não consegue enxergar exatamente quem são as nossas contrapartes, né? E a gente tenta sempre trabalhar para o bem da sociedade e entendendo que agentes públicos envolvidos em corrupção e outros crimes precisam ser punidos.
E o que o STF decidiu hoje, mas decidiu de uma forma, olha, é importante ressaltar isso, decidiu, mas de forma bem rachada, tá? O placar foi bem dividido, foi 6-5, né? Placar, inclusive, semelhante ao invertido no caso da prisão em segunda instância. Então, assim como, né, os apoiadores, ou os detratores, na verdade, da prisão após segunda instância, que sempre falaram assim, olha, tá vendo, o STF, isso aí não está pacificado, não é um tema pacificado, porque os ministros se dividiram, né? Não teve uma maioria realmente, né, formada aí, absoluta, né, com distância. E eles falam isso, né? Eles falam justamente para justificar que é um assunto que precisa ser debatido novamente. Então, vou fazer aqui a mesma colocação. Essa decisão de hoje ela não pacifica a questão de maneira alguma, porque você teve um placar muito apertado. Então, 5 ministros defendendo uma posição, a posição de que crimes de corrupção, lavagem, crimes conexos ao crime eleitoral, não devem ir para a justiça eleitoral porque são crimes maiores. Inclusive, essa é a tese que está dentro do projeto anticrime do Sérgio Moro. Para aquelas investigações que envolvem crime eleitoral, mas que envolvem crime de corrupção, o crime de corrupção ele se sobrepõe, tá? E anula o crime eleitoral. Isso está na proposta do Sérgio Moro. Mas hoje eu já vi aqui que já tem o Jerônimo Gergen e o Kim Kataguiri, a gente já botou aí no ar, já fazendo uma proposição, né, um projeto aí para retirar, na verdade, tirar o efeito dessa decisão do STF, ou seja, para retirar da Justiça Eleitoral qualquer competência sobre crimes comuns. Então esse é o debate. E aí é importante justamente que o Congresso tome assento, que o Congresso se coloque nesse debate público, que o Congresso cumpra o seu papel. A gente sempre falou aqui desse ativismo judicial, né, do STF ocupando o lugar do Legislativo, o Judiciário ocupando o lugar do Legislativo, o STF legislando, e isso precisa ser feito, quer dizer, o Congresso precisa reaver o seu poder e legislar, sim, sobre essas questões todas que interessam à sociedade, ao desenvolvimento da sociedade e à manutenção dos avanços que foram obtidos até aqui. Olha, gente, eu acho que assim, exagero, erros, exageros, sempre haverá, né? E é preciso que nós compreendamos isso, né? Possamos discutir esses exageros e ajustar, fazer um ajuste, né? Mas eu acho que assim, o errar, quando você está pensando, você está fazendo o bem, errar é natural, é normal, é preciso admitir o erro, fazer um ajuste de rota e tudo, mas você erra tentando acertar, é isso que a Lava Jato tem feito. Inclusive essa polêmica em relação ao fundo anticorrupção que eles criaram aí, estavam querendo criar e agora está sendo bombardeado pela PGR, pela própria PGR, foi bombardeado hoje por alguns ministros, inclusive o ministro Gilmar Mendes, criticou bastante, falou que eles vão usar isso para eleição, enfim, criticou os procuradores que atacaram ministros, etc. e tal. A gente sabe que essas coisas, assim, esse fundo é passível de ser discutido, tanto é que eles resolveram anular a forma como foi colocado e rediscutir e abrir isso para uma discussão maior. Eu concordo com isso. Eu acho que, de fato, é preciso ter um debate maior e o Ministério Público, até para se preservar nesse debate, precisa ter um pensamento mais estratégico, porque é lógico que haveria crítica quando isso fosse, né, colocado, como aconteceu. Né? Você gerir 2, bi, né, para quê? Para projetos sociais, de próprio combate à corrupção, etc. e tal. Isso é muito bacana, mas é preciso ter um entendimento do papel do Ministério Público, do papel das demais organizações, das demais instâncias, das demais instituições, e como isso para funcionar, precisa ser discutido de forma mais ampla. Tá? Então, normal, é o tipo do ajuste que eu estou falando, a gente precisa, nós mesmos, que às vezes a gente exagera, a gente, né? É normal a gente também se ajustar, né? Dar um passo para trás
entender exatamente o que está acontecendo, entender o que, né, é dinâmica, é um processo dinâmico e é natural que isso aconteça. Essa reflexão, ela é difícil no STF, porque ali o tensionamento está muito grande. Percebe-se isso, né, pelos votos dos ministros. Os ministros, quem votou a favor, quem votou contra essa história da justiça eleitoral, percebe-se claramente que são posições já estabelecidas, pré-estabelecidas, né? Essa discussão da justiça eleitoral, né, de crimes conexos indo para a justiça eleitoral, ela é quase óbvia, porque a justiça eleitoral não tem, vamos dizer assim, estrutura nem tradição formada na investigação de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e etc. Né? Então, ao mesmo tempo, tem gente que fala assim, poxa, mas a justiça eleitoral também tem pouco processo. Quando esses processos forem para lá, enquanto a Justiça Federal está assodada, está ali cheia, né? Está cheia de processos, a Justiça Eleitoral está vazia, então pode ser que os processos até corram de forma mais célere. Eu ouvi isso hoje de advogados especializados, né, no direito eleitoral e tal, e é até muito bom pensar nisso. O problema é que você vai ter que transferir pessoal, você vai ter que convocar pessoal. Então daqui a pouco você está tirando gente da Justiça Federal e transferindo para a Justiça Eleitoral. Além da Justiça Eleitoral ter o problema, o aspecto da influência política, teria que haver uma mudança, né, na própria estrutura da formação dos tribunais regionais eleitorais, porque eles são formados também por advogados eleitorais, por gente de partido. É um tribunal mais aberto, essa é a concepção original. Agora, a Lava Jato, ela teve esse mérito de trazer à luz o pagamento de propina pelo Caixa 1, pelo Caixa 2, por Caixa 3. E o próprio pagamento dessa propina, mesmo que direcionada para a campanha eleitoral, ele embute o crime de lavagem de dinheiro, porque você está não contabilizando aquele recurso. Então, o que se espera justamente, tanto com a aprovação do pacote anticrime do Moro, como por toda essa discussão e essas outras iniciativas que vão surgindo, é justamente você criminalizar o Caixa 2, que até então ele tem uma personalidade, vamos dizer assim, ele é entendido como falsidade ideológica, né? Um crime muito menor. Então, por isso é tão importante esse pacote, essa proposta feita pelo ministro da Justiça, né, o ex-juiz Sérgio Moro, porque primeiro que ele define melhor o crime eleitoral, ele é mais amplo, mais específico, e ele deixa e ele resolve esse problema, né? Ele resolve esse problema ao justamente dizer o seguinte, olha, você está investigando um crime, o dinheiro foi repassado para o político, e esse político usou o dinheiro na eleição. Pô, muito bem. Agora, esse dinheiro está associado a um ato de ofício, passado, presente, futuro. O que a Lava Jato começou a fazer? Ela amplificou esse entendimento, dizendo o seguinte, olha, se o sujeito recebe uma grana, ele pode estar prestando o serviço, fazendo o ato de ofício, dando a contrapartida para esse dinheiro, para quem lhe deu o dinheiro, o empresário, né, normalmente, futuramente. Ele fica ali com aquela, vamos dizer assim, com aquela dívida moral, e quando o empresário precisa, tem algum interesse, ele aciona o deputado vai lá, o senador vai lá e trabalha a favor de um determinado projeto, etc. Isso está na essência do próprio processo político, né? Não é novidade. Os grupos de pressão são aqueles que financiavam, né, enquanto era permitido o financiamento privado, financiavam os políticos, e os políticos depois cumpriam a sua missão. Eles atendiam os interesses desses empresários, desses grupos de interesse, né? E é uma discussão de fundo filosófica, né? E ela é muito complexa, tá? Não se resolve num julgamento. O importante é o seguinte, esse julgamento, ele fixa esse entendimento, da mesma forma que está fixado o entendimento da prisão em segunda instância, que o próprio STF quer rever e que o próprio Congresso quer legislar. Então vamos legislar. Congresso, vamos legislar. Congresso, vamos trabalhar. Deputados, senadores, vamos trabalhar. O pacote anticrime do Sérgio Moro já está na mão de vocês. Então a pressão, muita gente está revoltada com o STF, mas não tem que ficar revoltado com o STF, não.
vamos pressionar deputados e senadores para que eles cumpram o seu mandato, exerçam o seu mandato em prol do interesse da população, da sociedade, dos eleitores, né? É disso que se trata, ok? Agora, é óbvio, tem muita coisa que não está soando legal. O Dias Toffoli, no início aí da sessão hoje, ele já tinha falado ontem, no início da sessão, ele formalizou a abertura de um inquérito que está em sigilo, ninguém sabe exatamente o objeto desse inquérito. Eu apurei que o inquérito que vai ser relatado aí pelo Alexandre de Moraes tem como alvo, olha só, tem como alvo os procuradores da Lava Jato, né? O próprio Castor, o Diogo Castor, que escreveu um artigo que a gente publicou no sábado, né? Um artigo bastante crítico aí, e outros procuradores que gravaram vídeo, o próprio Deltan gravou vídeo falando em golpe do STF, etc, etc. Então eles acham que eles exacerbaram na sua função, né? Violaram ali o protocolo. Inclusive foram chamados de cretinos, né, pelo Gilmar. Gilmar fez um discurso bastante forte contra os procuradores. Então eles são um dos alvos desse inquérito. Tá? Outros alvos, Receita Federal, que estava aí investigando, criaram aquele núcleo de investigação de autoridades públicas e pegaram o Gilmar, como a gente sabe, vazou a informação depois, etc. Tem também as redes, né, as redes sociais, sim, eles querem entender quem está por trás das redes sociais, dessas iniciativas que incentivam intervenção no STF, etc. e tal. Muitas dessas iniciativas aí por parte das redes bolsonaristas, que é o que me falou um determinado ministro. Esse outro alvo, estou aqui catando para vocês aqui, o outro alvo seria, tá aqui ó, tá no site, viu gente, tá no site a informação. Servidores da Receita, os parlamentares, sim, os parlamentares da CPI da Lava Toga, porque curiosamente, né, curiosamente não, né, de forma sintomática, hoje foi atingido aí o número de 27 assinaturas para a CPI da Lava Toga lá no Senado. CPI que visa justamente colocar no seu horizonte de investigação o judiciário, não só o Supremo, mas o judiciário como um todo. Os excessos, as suspeitas, etc, etc. Muitas dessas suspeitas sendo investigadas pela Lava Jato no Rio de Janeiro, algumas delas agora também na Lava Jato lá em Curitiba. A gente sabe que tem aí o Paulo Preto pronto para fazer, quase, né, pronto aí para fazer uma delação, ainda não decidiu, mas está colocado aí. E muitos parlamentares, né, foram às redes sociais, fizeram críticas bastante contundentes aí aos ministros, e eles estão estão achando que precisam reagir. Então decidiram abrir esse inquérito. Há alguns questionamentos sobre a constitucionalidade dessa iniciativa, inclusive, né? Então é isso, né? Mira os procuradores da Lava Jato, parlamentares aí associados à iniciativa da CPI da Lava Toga, servidores da Receita e as redes digitais bolsonaristas aí. Sim, e é claro que isso vai acabar chegando também em pessoas físicas, né, que às vezes manifestam insatisfação, como aquele advogado que no voo com Lewandowski manifestou insatisfação, falou ali que o STF era uma vergonha, né? Então, pessoas físicas, né? Outros manifestantes aí que inflam bonecos, outros que jogam tomates, eles querem também chegar nessas pessoas. Olha, a fonte que me falou disse que a imprensa está de fora. Eu espero que, assim, na verdade, eu acho que esse inquérito não deveria existir. Como bem disse o ministro Barroso, é preciso saber conviver com as críticas e com quem pensa diferente de nós. E que, infelizmente, ele mesmo disse, olha, eu dedico minha vida ao Supremo, mas infelizmente uma grande parcela da sociedade tem no Supremo uma imagem ruim, negativa, uma imagem que foi construída por quem? Pelo próprio Supremo, ao longo da sua história recente. E o ministro diz isso de forma clara.
ele não concorda com esse inquérito, ficou claro ali que ele não concorda com esse inquérito, mas aí o Dias Toffoli, quando ele anunciou, ele disse o quê? Disse que a democracia é feita com a liberdade de imprensa. Então, a princípio, a imprensa não seria atacada, né? Mas a gente sabe que a investigação, a gente sabe como começa, é igual o CPI também. Sabe como começa, não sabe como termina. Então, gente, olha, eu acho que os nervos estão na flor da pele, eu acho que os ânimos estão exacerbados, eu acho que precisam surgir, ou as lideranças que estão aí, elas precisam se colocar e para quê? Para conduzir as instituições de uma forma serena e tentar pacificar o país. Pacificar no melhor sentido da palavra, não no sentido usado pelo Romero Jucá, né, pelo Michel Temer, Romero Jucá que falava em estancar a sangria, está aí, né, estancando a sangria. Então, olha, é preciso que essas lideranças, todas elas, em diferentes segmentos, elas se coloquem e ajudem a conduzir o país a um acerto, né? É preciso, eu acho assim, esse ambiente conflagrado, ele não favorece ele não favorece o avanço do país, muito menos das reformas que precisam ser aprovadas no Congresso, a reforma da Previdência, o próprio pacote anticrime do Moro. Então não favorece, tá? Então é preciso cobrar dessas lideranças esse entendimento. Um líder é aquele, eu já falei aqui uma vez, o líder é aquele que sabe unir os pontos de vista diferentes em prol de um objetivo comum. E essa é a verdadeira liderança, né? Estamos esperando elas se colocarem. Mas continuando, nós temos mais notícias hoje, mas eu já dei, vamos às mais notícias. O Ministério Público no Distrito Federal denunciou Guido Mantega, o Filho, Palocci, Luciano Coutinho, Joesley Batista, Victor Sandri, uma porrada de gente, vários executivos do BNDES. Pelo quê, minha gente? Pela grana que o BNDES colocou na JBS, no grupo JBS. Esse é um dos crimes mais graves já cometidos na gestão do PT. E aí, embora a denúncia se concentre na formação de quadrilha, na corrupção, na gestão fraudulenta, na prevaricação financeira e na lavagem de dinheiro, que não é pouca coisa, né? 5 crimes. Eu acho que tem um crime muito maior por trás disso tudo, que é o de lesa pátria, porque essa investigação ela descobre, e aí por A mais B, com a continha, com vírgulas e tudo, olha, 1.862.335.000, não, R$ 933,11, tá? Vai na vírgula. Esse é o prejuízo causado ao BNDES, aos cofres públicos, por esses aportes que foram feitos pelo BNDES no grupo JBS. Para quê? Para a compra de frigoríficos nos Estados Unidos. Quais frigoríficos? Relembrando, Swift, National Beef, Pilgrims e a própria fusão com o Bertin. Eu já falei disso aqui 1000 vezes, foi um dos caras dos repórteres que trouxe essas informações, os aspectos mais deletérios, né, desses negócios aqui, já discuti isso aqui várias vezes, já publiquei N matérias sobre isso, e é o que eu chamo de lesa pátria. Por quê? Porque você usou dinheiro brasileiro, dinheiro do contribuinte, para quê? Para financiar emprego nos Estados Unidos. A JBS ajudou muito os frigoríficos americanos, porque comprou os frigoríficos ali, parte, né, e reativou a economia em diversos estados americanos, reativou a economia, reativou esses frigoríficos, botou a coisa para rodar, gerou emprego e foi uma beleza para os americanos. Enquanto isso, e o TCU já descobriu isso e eu já noticiei aqui,
frigoríficos nacionais foram fechados, brasileiros, cidadãos foram, empregados, foram demitidos. É disso que eu falo, né? É disso que eu falo. É isso que não pode se repetir. Essa é a caixa preta do BNDES. Né? E eu sei, já antecipo para vocês aqui, que quando essa ação for aceita, for recebida pela justiça, a ação penal for aberta, essa gente todo mundo vira réu, e o Palocci, que é colaborador, vai colocar aí uma cereja nesse bolo. Né? Vamos aguardar. Tem os detalhes dessa denúncia, estão no site, tá bom? Então é isso. Né? Vamos em frente. Esqueci algum tema? Mais ou menos isso que eu coloquei, né? CPI da Lava Toga, essa história aí do STF e também essa denúncia. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, não deixem de curtir o vídeo, né? E espalhar nas redes. A gente precisa fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Vamos trabalhar de forma consciente, vamos exercer a nossa cidadania de forma madura, vamos cobrar dos nossos parlamentares o exercício pleno do seu mandato. Um abraço a todos, uma boa noite e até mais.